Mais uma aula do congresso aqui do Fisiortopedia, nosso terceiro congresso online. E a gente está aqui com a equipe GERF reunida, né? Todo mundo, todos filhos de Brick, né? Então, qualquer coisa que a gente falar de errado aqui, a culpa é dele, tá? Saibam disso, porque foi ele que ensinou a gente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho de matemática que os três aqui têm muito mais experiência do que eu, também tenho minha experiência, mas eles trabalham muito mais frequentes, né? Que é sobre as lesões do futebol. Então, mas antes de qualquer coisa, eu queria que todo mundo aqui se apresentasse. E, primeiras damas, por favor, Cacá, boa noite, boa tarde, bom dia. A Cacá é bom dia, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A todos. Como o Fuco falou, meu nome é Caterine Ferro, sou fisioterapeuta, sou doutora pela Unicid, né, Universidade de Cidade de São Paulo, e atualmente sou fisioterapeuta de um clube de futebol feminino aqui na China, chamado Changchun Dashuan. Então, minha experiência aí com futebol é com futebol feminino. Muito bom. Gustavo, por favor, se apresente. Meu nome é Gustavo Nakaoka, eu também sou fisioterapeuta, tenho mestrado em fisioterapia na Unicid, estou fazendo doutorado lá agora. Atualmente, a minha atuação no futebol feminino é no Corinthians, né? Lá eu trabalho tanto com a equipe adulta como as categorias de base. Muito bom. Por último, nosso chefe, Flávio Brick, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Foucault. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Flávio Brick, sou fisioterapeuta aí tem 17 aninhos, sou mestre de Ciências do Movimento Humano pela Unixul, em 2014. Fiz minha pós na Santa, onde a gente se conheceu, trabalhei lá um tempinho. Trabalhei na seleção feminina de futebol aí durante 9 aninhos, né? Saí o ano passado. E agora me dedico aqui na parte clínica, aqui no GERF, e alguns estudos aí que eu ainda participo. É isso aí. Muito bom. E é bem legal o Flávio falar isso, né? Porque quando eu particularmente entrei na Santa foi quando o Flávio entrou na seleção, né? Então, tá aqui conversando sobre todos esses tempos de experiência é muito interessante. E para começar toda essa conversa no formato do congresso, né? O Gustavo vai apresentar 10 minutinhos sobre o tema, só para dar uma geral aí e depois a gente vai para a nossa parte da discussão, tá bom? Então, Gustavo, fique à vontade aí. A gente só vai desligar a câmera, tá? Só para não ter nenhum problema de conexão, tá, pessoal? Beleza. Então, a gente fala sobre lesão no futebol, né? Nesse terceiro congresso online do Fisiortopedia. A ideia é falar um pouquinho de epidemiologia do futebol e depois fazer a discussão baseada na vivência clínica de todos nós da mesa. Então, para começar, para falar de futebol, né, estamos falando então de um dos esportes mais populares do mundo, o qual tem mais de 270 milhões de praticantes atualmente. E na época dessa pesquisa feita pelo Jung Dvorak, né, em 2007, eram 26 milhões de mulheres praticando o esporte, né? Esse número já cresceu exponencialmente. Hoje em dia, nós temos muito mais mulheres praticando. Então, a popularidade desse esporte ela é crescente. Então, quando a gente fala de esporte profissional, a gente tem que pensar em desempenho, né? E o desempenho é uma somatória tanto de saúde, do talento do atleta, como da saúde e o treinamento ao qual eles são expostos, né? E vindo com esse treinamento, com essa carga de treino corriqueira, comum, nós temos lesões que são basicamente efeitos adversos da prática esportiva. A grande questão é que essas lesões elas trazem um impacto negativo tanto na performance como na parte financeira do esporte, né, dos atletas e dos clubes. A longo prazo a gente tem que pensar que essas lesões elas podem também trazer consequências na qualidade de vida, né, tanto pensando em um afastamento precoce do atleta, como após a aposentadoria mesmo. Sendo assim, atualmente no meio da ciência esportiva, né, a prevenção de lesão ela vem sendo vista como uma prioridade para os departamentos técnico e médico. Bom, mas a grande questão é, o que é lesão, né? Para definir lesão, a gente tem que entender que já tiveram várias definições e hoje em dia a gente chama de qualquer queixa física que ocorre devido a um treino ou uma partida de futebol. No caso do que eu vou falar agora, a gente vai falar sobre lesões que causam afastamentos, né, ou time loss injuries. Então, essa lesão ela tem que gerar um impedimento à participação, tanto do treino como uma partida. Então, o atleta ou a atleta será considerado lesionado até o retorno completo à participação.
Esse retorno ele é feito, ele é liberado normalmente pelo departamento médico das equipes. Bom, então falando de lesões que geram afastamento, essas lesões elas têm uma incidência de 30 lesões a cada 1.000 horas de exposição, né? Trazendo então uma média de 37 dias da temporada com o atleta afastado ou afastada. Em média, então, 12% da temporada nós teremos, então, um atleta afastado da prática. Ainda falando nisso, a gente tem que pensar em como a gente vai classificar essas lesões, né? Podemos classificar pelo mecanismo, né? Então, uma lesão do tipo traumática, né? Que tem um início súbito e conhecido, uma lesão por sobrecarga, no qual tem uma ausência de trauma conhecido, né? O que corresponde a cerca de 28% das lesões, apesar de que muitas pessoas acham a lesão de sobrecarga ela não é a mais frequente é a lesão traumática mesmo, porém as lesões de sobrecarga elas tendem a causar mais afastamento. A gente também pode classificar pela severidade, né? Então, pela severidade vai ser de acordo com o tempo de afastamento do atleta. E basicamente nós temos um afastamento mínimo, uma lesão mínima, que é um afastamento de 1 a 3 dias, uma lesão considerada leve, com afastamento de 4 a 7 dias, uma lesão moderada de 8 a 28 dias de afastamento e uma lesão severa com afastamento maior do que 28 dias. As lesões severas elas correspondem a 16% das lesões no futebol. Bom, aí pensando então em lesão. As lesões agudas, né, traumáticas agudas, elas correspondem a 68,5% das lesões, né? E a grande maioria delas acontece durante as partidas, né? Dentro dessas lesões a gente pode chamar as contusões ou traumas que ocorrem 45% das vezes e os entorses e lesões ligamentares sendo responsáveis por 26% desses casos. Aí vem aquela pergunta, né? O Foucault comentou que nós trabalhamos com futebol feminino, todos nós trabalhamos por bastante tempo com isso. Essas lesões elas são as mesmas entre homens e mulheres? A resposta é não, né? Por exemplo, atletas de elite do sexo masculino têm uma incidência variando entre 30% a 40% maior. Porém, os homens eles também têm 35% mais sessões de treinamento do que as mulheres e têm 30% mais jogos, mais partidas oficiais disputadas. E se a gente levar em consideração aquela premissa de que o risco ele está relacionado à exposição, né? Se a gente calcula o risco baseado em número de eventos por exposição, isso faz todo sentido, então, que o homem ele acaba estando em mais risco do que a mulher no esporte. Porém, a mulher ela tem uma maior proporção de lesões graves. Apesar, então, de ter menos lesões do que o homem, as lesões das mulheres elas tendem a ser mais graves do que as lesões dos homens. No que diz respeito à incidência das lesões, os homens, né, atletas do sexo masculino, têm mais lesões por contato, né, então são mais lesões traumáticas. A quantidade de contusões em atletas homens é cerca de 5 vezes maior do que com mulheres. Porém, lesões por sobrecarga, por exemplo, ou lesões articulares ou lesões recorrentes, elas têm um número, uma porcentagem, né, semelhante entre homens e mulheres. Normalmente, essas lesões elas estão localizadas nos membros inferiores, né, isso já é esperado, isso já é bem conhecido. Então, quase 90% das lesões no futebol elas acontecem nos membros inferiores, né? Dos quais 41% são lesões musculares. Aí tem uma diferença interessante. Normalmente os homens apresentam como principal lesão muscular as lesões nos isquiotibiais, né? O principal motivo de afastamento nos homens, para atletas do sexo masculino, né? Imagina-se que isso possa ser devido a diversos tipos de mecanismos. Atualmente cogita-se muito uma maior intensidade na corrida que os homens executam. Já as mulheres, a maior razão de lesões musculares é no quadríceps, então é um músculo totalmente antagonista. E por outro lado, diferentemente dos homens, o motivo é absurdamente incerto. Imagina se possam ser mais fatores extrínsecos ou até fatores ambientais, né?
como o tamanho do campo, por exemplo, ou até o tipo de treinamento. Então, pensando em lesões, fazendo um resuminho do que a gente viu, pensando em epidemiologia das lesões, basicamente a gente tem que entender que nós teremos, em média, duas lesões por atleta por temporada, né? Em média, 12% dos atletas ficarão afastados por lesão a qualquer momento durante a temporada. O risco de lesão ele é absurdamente maior durante a partida, né? Cerca de 5 vezes maior. A incidência ela aumenta ao fim de cada tempo, então é comum, conforme a partida vai, cada tempo da partida vai chegando ao fim, o número de lesões aumentar. Assim como a incidência de lesões por sobrecarga ela é maior durante a pré-temporada. A gente tem que entender, então, que uma equipe de 25 atletas tem que esperar por volta de 10 lesões na coxa por temporada, sendo que dos quais 7 isquiotibiais, né, 70% isquiotibiais e 30% quadríceps, isso é um dado de futebol masculino. As lesões musculares elas são responsáveis por quase 1/3 dos afastamentos, e essas lesões elas normalmente são lesões de sobrecarga, então lembrando que apesar das lesões traumáticas serem mais frequentes, as lesões de sobrecarga elas acabam gerando mais afastamento. As mulheres elas têm até 3 vezes mais risco de ter lesão do LCA, né? Podemos contar também que em uma equipe nós devemos ter cerca de 7 lesões na virilha por equipe a cada ano, e que a lesão no tornozelo, os entorses, são absurdamente relevantes no futebol moderno, tanto pela incidência como gerando afastamento, né? Sendo precedidas apenas por lesões na coxa, lesão no joelho e lesão na virilha, como locais mais comuns. Muito bom. Isso aí, Gu. Obrigado pela apresentação, tá? Muito completa, acho que é bem legal para a gente começar aí nosso papo, né? Eu vou começar com o Brick, com uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz para ele, que é em relação às primeiras impressões de quando você chegou na seleção. Então, assim, porque, querendo ou não, né, acho que todo mundo aqui na faculdade, que é fisioterapia esportiva, pensa em futebol, pensa em CBF, pensa em seleção, né? Eu acho que a gente conseguiu esse sonho aí de forma tão interessante. E eu queria saber as tuas impressões de quando você chegou, as coisas positivas, negativas, os desafios, essa parte inicial aí. Então, por favor, Brick. Perfeito. Primeiro, a minha impressão, eu parecia uma criança, né? Eu estava feliz da vida, estando lá, dentro da CBF. Eu tive algumas impressões interessantes, assim. Primeiro, assim, quando eu entrei lá, a granja não era nova, né? Era a granja antiga. Então, eu fiquei surpreso porque era muito antigo o equipamento, a estrutura, etc. Eu realmente esperava algo muito melhor como é hoje, isso na época, né? Então, isso me chamou muito a atenção. O que me chamou muito a atenção também foi o dia a dia, o quanto que ele realmente é muito controlado, né? A parte dos horários, alimentação, deveres, descanso, etc. Eu não tinha essa noção aí de como era tão regradinho em termos de horário, da programação. Uma outra coisa que me chamou também a atenção, eu achei que fosse mais, como é que eu posso dizer, mais glamour do que relação, né? Então, quando eu entrei lá, eu tinha que fazer de tudo lá, né? E até pouco tempo atrás, também não era muito diferente, não. Então, é carregar baú, é preparar água, é preparar o Gatorade. A gente não faz só fisioterapia, né? Quando eu olhava de fora, eu falei, pô, faz a fisioterapia, atende 2, 3 horinhas por dia, o resto é só curtir o treino, é dar uma descansadinha naquela piscina que a gente via pela televisão e etc. E, na verdade, era muito diferente disso. O fisioterapeuta, ele não tem esse clamor que todo mundo acha, não. A gente acorda talvez mais cedo que todo mundo, no café da manhã lá já está preparando como é que vai ser o atendimento, desce para o treino, acompanha o treino, prepara a água, ajuda a carregar o cooler, faz de tudo um pouco, né? Depois geralmente volta, atende, né? Tem o período de atendimento, almoça, tem o período de atendimento, depois vai para o treino da tarde, ajuda para caramba também, janta, atendimento, e no final do dia ainda tem que ajudar em alguma coisinha aqui e ali. Então tem essas coisas que me chamam a atenção. Acho que foi mais ou menos isso. O resto a gente vai pegando com o tempo, né? Como eu não vim do futebol, né? Eu cheguei lá meio que de paraquedas, eu tive que acostumar com muita coisa aí que é do métier do futebol, né? A rotina, a parte de cada um. Eu falei, pô, vou entrar prevenindo lesão, fazendo trabalho aqui, vou chamar as meninas de canto. E é tudo muito regradinho, né? O preparador físico, ele tem a programação dele, se você vai colocar algum trabalho preventivo, precisa estar de acordo com ele, porque não tem mais um período para implementar mais nada, é tudo muito certinho. Então, a gente precisa interagir bastante. Isso que me chamou bastante atenção também
em termos de trabalho. E uma outra coisa também, como a gente faz muito exercício na reabilitação, esse controle de dose, de carga, né? Porque às vezes você quer fazer um exercício, sei lá, tem uma paciente com uma tenopatia, você quer colocar um determinado exercício que seja excêntrico, isométrico, etc. E às vezes o treino já exigiu muito dela, eu tenho que tirar um pouquinho o pé. Então acho que isso daí foi, aos poucos eu fui pegando, demorei um pouquinho para entrar nisso, mas depois a gente tirou de letra, mas bastante coisa diferente. Legal, Brick. E acho que é realmente isso, né? As primeiras impressões, acho que de todo mundo é muito parecido, né? A gente sempre imagina um lugar muito mágico, né? E quando a gente está lá naquele perrengue, subindo, descendo a ladeira, leva cooler para lá, para cá, acaba tendo algumas diferenças, assim, né? Perdão. E em cima disso, né? Até vou perguntar, principalmente nessa questão de rotina, perguntar para a Cacá, né? Quais seriam as diferenças dessas taxas de lesão? O Gustavo apresentou diversas taxas super interessantes, assim, né? Para as lesões e queixas que você via na rotina da seleção, né? Que eram convocações temporárias e tudo mais, para as que você tem visto hoje no clube, né? Então, agora você tem uma oportunidade de acompanhar as meninas constantemente. Acredito que tenham queixas diferentes e até a forma que você lida com elas acaba sendo muito diferente, né? Conta um pouquinho para mim toda essa diferença, assim, em relação a esses cenários. Eu acho que no meu caso, além de ter essa diferença entre, né, seleção, um tempo de acompanhamento curto e agora o tempo de acompanhamento mais longo, eu acho que o principal ponto é em relação à cultura, né? Então, aqui a cultura, ela é muito diferente da cultura no Brasil e isso influencia muito em termos de manejo de lesão, porque aqui eles têm como cultura que o atleta ele tem que treinar muito, que o volume tem que ser alto, que o descanso tem que ser pouco, entendeu? E assim, ele tem que treinar, o atleta chinês ele tem que treinar mais do que qualquer atleta no mundo para que ele consiga ser melhor, entendeu? Então eles têm muito isso na cabeça e aí isso dificulta muito porque não tem controle de carga, né? Então o que o Flávio falou agora, tipo, a gente trabalha muito com exercício, né? O exercício é a base de todas as lesões, do tratamento de praticamente todas as lesões musculoesqueléticas. E eu sinto muita dificuldade de fazer o exercício aqui, justamente por causa disso, porque você imagina 3 horas de treino de manhã, 3 horas de treino à tarde, numa intensidade super alta. Eu tenho a noite para tratar, isso todos os dias, inclusive no sábado, e aí e aí tem um ponto que, assim, por exemplo, o ponto mais diferente da seleção. Geralmente, na convocação, ou você tem uma convocação de 2 a 3 semanas, ou você recebe o cronograma de como vai ser o treinamento das 3 semanas, ou pelo menos no domingo eles mandam, ó, a semana vai ser assim. Então, esse vai ser o horário de descanso, aqui é a academia, aqui é o treino. Então, você já tem tudo esquematizado. E aqui eu não tenho nada. Aqui, por exemplo, aqui são 8h17 da manhã e eu não faço ideia se a gente vai ter algum treino agora de manhã, que horas vai ser o treino da tarde e o que vai ser. Entendeu? Então, e aí isso me dificulta muito implementar o exercício, né? Então, assim, como é que eu sei quando eu devo botar o exercício ou não, se eu não faço ideia do que ele vai trabalhar? Então, aí já aconteceu, por exemplo, um dia à noite eu tá com tendinopatia e dizer assim, não, eu tenho que fazer um excêntricozinho aqui ou uma isometria aqui, no outro dia de manhã o cara botar um treino e as meninas com dor muscular tardia por causa do exercício da física, entendeu? E vice-versa, ela ter um treino tão pesado que eu tinha planejado fazer um exercício e aí o treino foi tão intenso que eu não consegui fazer. Então, assim, eu acho que muito mais da cultura e da forma como eles fazem é que acaba dificultando um pouco mais esse processo da física para mim, que aí a implementação do exercício acaba não sendo tão boa assim. Mas em termos de horário, eu tô vivendo em eterna convocação aqui, desde que eu cheguei. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Muito bom, Cacá. E eu acho muito interessante essa fala, né? Porque a gente, na real, né, como a gente está trabalhando numa alta performance, a gente tem aquele receio de coloca aquele exercício ou não coloca aquele exercício. Vai ser carga negativa ou vai ser carga positiva, né? E a gente sabe cada vez mais que a gente aprendeu bastante até com o Flávio, nesse sentido de se a gente sustentar nessa terapia passiva por muito tempo, obviamente não vai sair do lugar, né? E foi uma das coisas que até eu senti muito claramente o que a gente conquistou dentro da seleção, né? Essa cultura de não ficar só no passivo, conseguir colocar um exercício ou outro,
para realmente conseguir sair do lugar naquele caso, né? Então, eu acho que a fisioterapia esportiva hoje, ela está muito ainda pautada em terapia passiva, ela acaba sendo muito mais utilizada do que na clínica e no consultório, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, essa tomada de decisão, se coloca ou não coloca um exercício, se vai machucar ou não vai machucar, eu acho muito interessante. Fala aí, Brick. Não, rapidinho, só no que você falou. Quando eu entrei na seleção, meu primeiro dia, meu primeiro atendimento, eu cheguei para uma determinada atleta que todos vocês conhecem, eu falei, vamos fazer o exercício. E ela falou assim, exercício? Mas a gente não faz exercício na físio. Eu falei, como assim? Não, a gente fazia aqui, o aparelhinho tem aquela TV que jogava um videogame. Eu falei, não, eu não sei trabalhar de outra maneira. Para você ver, o meu primeiro contato foi assim, ela não... E ela foi relutante. O médico que bateu e falou, se não fizer, tá cortada. Aí ela aceitou de cara amarrada, mas foi meu primeiro contato com o atleta foi exatamente assim. Aqui também foi assim. Imagino que elas treinarem de manhã, de tarde, chegar à noite na fisioterapia e dizer exercício, tipo, que elas estavam acostumadas a fazer acupuntura e massagem, né? Então, isso é um predomínio meio geral, né? E eu acho que conseguir quebrar essa cultura é uma das coisas super interessantes que a gente pode trazer aqui de ensinamento, né? Realmente, a gente não vai fazer a terapia inteira de exercício, você vai escolher um ou dois, só que aí é outro raciocínio que eu acho que é muito interessante que a gente conseguiu aprender, né? Que é saber escolher alguns exercícios essenciais para a situação, né? Então, isso é uma tomada de decisão muito, muito incrível, que eu vou voltar nesse tópico. Mas antes, como a gente está entrando na parte de epidemiologia e o Gu falou muito sobre taxa de lesão, Gu, eu queria que você falasse para mim um pouco de formas e maneiras de controle dessa carga, né? Até que foi uma parte do seu mestrado foi relacionada a isso. Como que ferramentas que existem e como que acontece lá no Corinthians, lá no futebol feminino e como a gente fazia na seleção também. Então, é até interessante, né? A Cacá falou, não, porque aqui a gente treina 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, né? Eu lembro em 2012 na seleção era assim também. Pré-olímpico, lá 2 meses, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde de treino super pesado, o negócio era surreal. Então, a gente não tá falando de tanto tempo atrás, já era difícil, assim, né? Esse controle de carga, né? Ser feito. Até de controle de carga, via de regra, o que tá muito na moda é o Acute Chronic Workload Ratio, né, que o Tim Gabbett deixou super popular, ele até veio ano passado aqui, deu curso, cobrou uma fortuna no curso, tal, tá tudo de graça nos papers dele, mas cobrou, uma galera pagou, tal, quem pagou, bom pra caralho, assim, tão certo. No Corinthians, usa-se o Acute Chronic Ratio, né, nós temos um fisiologista, o Ronaldo, ele não fica no clube, ele fica remoto, mas ele pega os dados de GPS, né? Ele prescreve o treino de academia, ele vai periodicamente lá fazer. E ele usa esse tipo de relação de carga aguda e crônica para dosar o exercício das atletas, né? A grande questão é que, assim, todos os trabalhos do Acute Chronic Ratio, teve uma revisão que saiu recentemente, essa revisão, ela trouxe que os dados são tão heterogêneos, então os dados são tão diferentes que não dá para fazer, por exemplo, uma meta-análise, né? Uhum. Ela trouxe para a gente que, apesar de em muitos trabalhos a gente ter bons resultados em matéria de predição de risco, a gente não dá para não ter uma validade externa, a gente não pode falar que isso vai funcionar em todos os times, porque normalmente eles só fazem as pesquisas foram feitas só em uma equipe e acompanham por 1, 2, 3, 4 até 5 temporadas, ou em outra equipe, ou em outro esporte, né? Não foi feito até hoje, que eu saiba, nenhum tipo de análise com um campeonato ou com várias equipes do mesmo nível de disputa, né? Apesar disso, ainda é uma medida que ela faz muito sentido tentar levar em consideração vários tipos de cargas, né? Tanto carga interna como carga externa, a carga que o atleta está pronto para receber e uma carga que seja um incremento, né? Que tire o atleta da homeostase. Então, faz todo sentido. No Corinthians isso tem dado muito certo, né? Nós temos uma taxa de lesão pequena até, né? Nós temos um plantel super bom, né? Tipo, e com poucas lesões que afastem o atleta. Tem uma queixinha aqui, uma ali, que a gente trata pontualmente, mas normalmente está sendo super tranquilo, né?
o controle de carga tem sido, me parece, está sendo super bom lá. Perfeito. E eu acho que é muito importante pensar, né? Por mais que a gente ainda não tenha, acho que a ferramenta perfeita, né? O formato perfeito sobre a questão de cálculo de taxa de lesão e de carga de treino, né? A gente precisa ter um mínimo de noção para saber como guia a gente, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão, quando a gente fala da palavra prevenção, principalmente dentro do esporte, essa prevenção, né, ela é uma questão muito complexa, né? E aí até vou perguntar e voltar para o Brick para falar assim, o que você acha que era possível de prevenir dentro da seleção, né? E quais que eram as principais limitações que você tinha, que a gente tinha dentro daquele contexto, né, de alta performance e convocações curtas, né? E o que era possível e como que você adotou, porque eu senti muita diferença conforme foi o passar do tempo lá dentro, né? Então, queria um pouquinho dessa sua opinião em relação à prevenção e o que foi possível a gente fazer lá dentro da CBF. Eu acho que é bem o que o Nakaka falou, né? A gente passou lá na seleção com diversas comissões e cada uma com a sua ideia, com a sua filosofia. A gente teve mais facilidade, mais dificuldade em alguns momentos. Eu acho que, como lá a maior parte das nossas convocações são curtas, né, de 2 semanas no máximo, a gente acaba não tendo muito o que fazer, né? Se existe um bom controle de carga e existe toda uma programação já definida para essas 2 semanas, é difícil a gente implementar alguma coisa que seja realmente eficaz, né? Porque, teoricamente, se eu for avaliar algumas variáveis para eu tentar intervir nelas, eu preciso de tempo para avaliar e tempo de intervenção, coisa que em pouquíssimas situações a gente teve na seleção. Nós tivemos aí 2 situações aí que foi de Olimpíada e de Copa do Mundo, que a gente teve uma convocação aí de 3, 4 meses, aí sim foi possível avaliar e intervir nesse sentido. Mas, como vocês bem falaram, é uma coisa muito complexa e tem milhões de variáveis, né? Não adianta a gente olhar só para o nosso lado, uma fraquezazinha aqui, um déficit de mobilidade aqui, se a carga de treino ela excede, se a atleta dorme mal, se ela fica a vida inteira no celular, se ela não se alimenta bem, se ela não tem uma ingesta hídrica boa, né? Então, são milhões de variáveis que eu acho que acabam que, sei lá, quando a gente começou, a gente tinha uma visão mais da nossa área da fisioterapia, a gente olhava para os nossos desequilíbrios e achava que era só aquilo, e a experiência, o conhecimento foi mostrando que aquilo era uma agulha no palheiro, era só um detalhezinho a mais no processo, né? Então a gente teve aí diversas situações, aí a gente vê atleta 3, 4 horas da manhã na rede social, né? Então não adianta controlar o treino, não adianta dar uma boa alimentação, não adianta estar equilibrada, sendo que ela não descansou como deveria, né? Então acho que essa multiplicidade aí da prevenção, acho que foi mais que a gente mais conseguiu entender nesse tempo todo, e o papel de cada um, né, na responsabilidade do atleta, de um bom nutricionista, um bom fisiologista, uma boa preparação física. Eu acho que isso foi englobando mais. Mas, de uma certa maneira, 2 semaninhas de competição, muitas vezes, quando tinha que fazer o preventivo, era o Eleven Plus lá, os exercícios clássicos do FIFA, muitas vezes feita no aquecimento, junto com o preparador, que é essa a ideia do Eleven Plus, né? E em 2 situações aí, nesses 9 anos, a gente teve a condição de avaliar e intervir, né? E uma delas a gente conseguiu reavaliar, que foi bem interessante, que foi das Olimpíadas, mas fora isso, aí coisas muito pontuais, nada muito personalizado, vamos dizer assim. Tá, legal. E na China, Kaká, como é que você está conseguindo fazer aí esse papel e esse trabalho de prevenção, né? Tem conseguido alguma coisa diferente? Como que tá aí de roteiro? Não. Bom que tudo que a gente Então, falar aqui, eles não entendem o chinês, né? Então, assim, a gente pode falar. pois é. Então, na verdade, eles não têm, pelo menos no futebol feminino, né? Eu tô falando do futebol feminino porque é outro mundo em relação ao masculino. Eu não sei como funciona o masculino, não tivemos muito contato até então, por causa desse negócio coronavírus e tudo, mas assim, no feminino eles não têm essa ideia de prevenção de nada, né? Nem pelo preparador físico, não tem fisiologista. Então, assim, a preparadora física, ela é uma ex-atleta que fez um cursinho aqui, outro ali, mas não é nem assim um profissional que tem um conhecimento embasado em termos de exercícios e tudo mais, controle de carga. Então, meu Deus. Então, assim, eles não têm essa cultura de prevenção de lesão. Então, quando eu cheguei, eu não consegui fazer uma avaliação global em todo mundo, né? Uma avaliação que conseguisse avaliar aspectos individuais de cada atleta. E aí eu sugeri um protocolo preventivo meio vacina, né? Meio globalzinho, porque
atendendo as atletas, foi vendo que todo mundo tinha um déficit de tornozelo, porque todo mundo torce e não tratava. Enfim, vários déficits que eu fui observando, eu fiz uma coisa mais global, sugeri, e a gente passou 6 meses, né? Então, assim, a China, todo mundo estava treinando nesse período em que todos os outros países estavam parados, aqui não parou de treinar, então não teve esse problema de dizer assim, ficou sem treinamento na época do Covid. E aí a gente poderia ter aproveitado essa pré-temporada de 6 meses que a gente teve para fazer um trabalho legal, né? De força, de prevenção e tudo mais. E aí foi o que eu tentei fazer. Ele disse, legal, gostou e tudo mais. Eu fiz 2 dias e ele não me deixou mais fazer e nem implementou junto com a preparação física. E aí é isso. Então, assim, eu tento trabalhar as atletas, o que eu percebo de déficit com elas de noite na físio, mas em termos de implementação de um protocolo preventivo, como é bonitinho, que o pessoal consegue fazer no Brasil, não consegui. Pelo menos não esse ano, quem sabe no próximo, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? A Cacá chegou lá, essa conquista de território, né? Ela é uma questão muito complexa, né? E eu acho que às vezes precisa daquele resultado muito marcante para ser alguma oportunidade de ter uma entrada de algum protocolo diferente, mudar uma rotina, né? E isso é muito complexo, né? E você, Gu, lá no Corinthians, como é que tá esse trabalho de prevenção? O que você consegue fazer lá? E como que dica que você daria, assim, de certa forma? Então, isso é muito louco, né? Que nem a gente estava falando, prevenir lesão é bem o que a Natália Bittencourt coloca em Complex Systems, né? É um sistema complexo, né? Antigamente a gente pensava muito, tinha um raciocínio muito baseado em uma regressão linear, de estudo de coorte. A gente percebe que não dá para fazer isso, isolar fator de risco, muitos fatores que estão juntos, né? No Corinthians nós temos sempre um pré-treino que é realizado por físio, normalmente pelo Renato, pelo outro físio, nesse momento eu estou atendendo, e depois tem o treino. Eu acho que o mais interessante dentro de prevenção que a gente faça lá é realmente o controle de carga, né? No pré-treino tem um trabalho de core, um treinamento sensório-motor aqui, um ali. Nós avaliamos os atletas no começo da temporada, então nós vimos déficits de fatores de risco que seriam relevantes e abordamos pontualmente cada uma, mas fora isso é o controle de carga mesmo que a gente faz, né? E também sempre procurar manter uma conversa interessante com o preparador físico, né? Aquela coisa, tipo, o atleta às vezes fala no DM uma coisa, fala pra gente e não fala pra comissão, né? Pô, o pessoal tá com a perna pesada aqui, então, treino com trenol lá tá meio puxado e tal. Eu acho que talvez esse canal aberto ele seja um diferencial, né? Então, e é muito louco isso, porque a gente não tá falando de uma intervenção da físio, né? Tipo, pô, a gente é físio, cara, a gente não tá falando de uma coisa que a gente vai fazer um exercício aqui, né? Uma mobilização. Não, a gente tá falando de sentar e conversar, que muitas vezes a gente não tem esse canal aberto, que a Cacá falou. Tipo, ela não sabe o que ela vai fazer daqui a 40 minutos, entendeu? Isso é surreal, né? É bizarro. Eu tava puto outro dia que falei, cara, não mandaram para mim a programação da semana que vem, eu estou pensando semana passada, entendeu? Eles mandaram logo em seguida. Né? Tipo, eu não conseguiria estar nessa situação da Cacá. Mas basicamente a gente faz o controle de carga e a gente conversa. Boa. Cacá, por favor. Só um porém, isso que o Gustavo falou eu acho que é totalmente relevante. Eu acho assim, é impossível você fazer um trabalho bom de prevenção se você não tem controle de carga. Eu tive essa noção mais assim, tá na cara, assim, toma na sua cara, aqui, que não tem esse controle de carga, entendeu? Então, assim, não dá para fazer um bom trabalho. Por mais que eu tenho certeza que se eu tivesse avaliado todo mundo, feito um protocolo lá, com a carga do jeito que foi, não iria prevenir de qualquer jeito, entendeu? Enfim, era só esse adendo. Não, eu acho que é muito relevante, né? Porque quando a gente fala de rotina e prevenção, né? Ele parece... Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é prevenção, porque muitas vezes me parece que o fisioterapeuta ele raciocina como você vai implementar um protocolo, o protocolo vai funcionar e as lesões não vão existir, né? E aí esse raciocínio sendo muito superficial, não que seja exatamente assim, mas ele não é solucionar um problema.
porque isso é uma constância, né? Então, na hora que a gente fala de modelo de prevenção ou fala de sistemas complexos e afins, a gente está falando de uma interação e de uma problemática que sempre vai existir. A ideia, eu acho que é sempre pensar em diminuir todos esses impactos e essas repercussões que vão fazer e causar no atleta, né? Então, dor em atleta é a coisa mais comum, né? Estranho seria se o atleta não tivesse dor. Só que na hora, assim, qual o impacto dessa dor ou dessa queixa, dessa lesão nesse atleta, né? E a gente tem aquele termo que a gente usa do Moneyball, que é o dinheiro gasto do atleta que está fora do jogo, né? Então, são terminologias muito interessantes da gente conversar também, né? E aí entra em outros desafios, né? Eu acho que um dos desafios, voltando para o assunto que a gente já falou no início, é a relação de como que a gente trata esse atleta de alta performance. Então, aí, voltando, tá, pelo ciclo aqui, o Brick, eu queria que você falasse um pouquinho desse raciocínio, né? Que eu acho que aqui todo mundo acaba seguindo, essa coragem de prescrever exercício para uma atleta de alta performance. Como que dica que você daria para a galera e o que está por trás do seu raciocínio quando você fala assim, bom, essa atleta está aqui na minha frente, tem treino daqui a pouco, tem jogo daqui 2, 3 dias. O que está passando na cabeça aí, nossa, para fazer esse raciocínio clínico ser mais preciso, mais certeiro? Que você poderia compartilhar aí? Eu acho que um ponto é assim, primeiro assim, a atleta ela faz exercício lá com a preparação física na academia. Primeiro a gente entendeu o que já foi feito e a qualidade do que foi feito desse exercício. E eu acho que um ponto principal é o que você falou. Qual é o exercício-chave? Porque se eu for pensar aqui, sei lá, na minha clínica hoje eu tenho um monte de paciente, eu trabalhei 1 hora com cada um deles, fiz um monte de exercício, né? Lá na seleção, o nosso maior receio é o que é ser uma carga exagerada, é a gente ser uma sobrecarga também, né? Somar com todos os estímulos e o meu estímulo, como a Cacá falou aí, ficou com dor muscular por causa do meu trabalho. Isso já aconteceu várias vezes com a gente, né? Então, qual é aquele estímulo certeiro que ele é realmente necessário e que não vai atrapalhar no treino, nas próximas atividades? Então, conhecer a rotina da semana de treino, o que vai ser feito, em qual momento, etc. O que foi feito já como academia, no campo, etc. E se realmente aquele exercício ele é bom para aquele momento, ele é necessário para aquele momento. Às vezes tem convocação que a gente mal faz exercício, 15, 2 semaninhas, aquele treino intenso, a gente fica apagando fogo, e a gente acaba não conseguindo, até porque não tem lógica naquele momento. Mas eu acho que a dica maior é assim, é entender o que realmente já foi feito, todo esse desgaste que foi realizado, que é natural do treinamento, né, um desgaste bom, vamos chamar assim, e qual seria o mais certeiro possível. E muitas vezes 1, 2 exercícios já é suficiente nesse sentido. Eu acho que a dica maior é identificar todo esse cenário e ser muito pontual no que você vai fazer e não achar que tem que ser 5, 6 exercícios do mesmo grupo muscular, que isso já, somado ao treino, já vai dar besteira, já vai dar problema na minha visão. Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. E eu acho muito legal também, né, pensar, né, Brick, no sentido das falácias, né, que a gente vai achar que a gente está fortalecendo alguma coisa, né, que a gente está equilibrando alguma coisa, né. Então, nessa hora que a gente está dando aquele estímulo para o atleta, entender o que está por trás daquele exercício que você passou e não ficar, talvez, às vezes, bitolado nisso, né, porque aí você acaba passando o exercício com uma carga de hipertrofia, uma carga de resistência. E talvez a gente está longe de fazer isso, até porque fisiologicamente ela demoraria uns 2, 3 meses para acontecer, né? Então, nessa hora que eu acho que quebra a neura dos protocolos padrões, 3 de 10, 3 de 15 e afins, eu acho que também dá aquela facilitada, né? Então, tem um pouco disso. Cacá, o que você consegue complementar para a gente dentro desse raciocínio, assim, do tratamento? Como o Flávio falou, né? Eu acho assim que a nossa formação ela é muito baseada em exercício. Eu acho que a literatura hoje mostra o exercício como um dos principais fatores, né? E para algumas coisas, às vezes nem o que você falou, nem precisa ser tão intenso. Mas aqui eu me vi numa situação assim, onde atletas de futebol não têm o costume e não têm a cultura de fazer treino de força. Entendeu? Aqui, culturalmente, é perna fina que é bonita. Então, a mulher tem que ter a perna mais fina possível para ela ser considerada bonita. Então, eu digo, quando eu cheguei aqui, que eu olhei, eu digo, meu Deus, tem atleta com a perna mais fina que a minha. Então, isso é um problema. Então, aí nesse caso, a gente diz assim, meu Deus, ela precisa de força, né? Ela precisa fortalecer. E aí você quebrar essa cultura, só que assim, aí de novo, você não consegue fazer isso
com a carga de treinamento e tudo mais. Então, na verdade, o que o Flávio falou é total. Tipo, é você pensar, por exemplo, eu tive muita sobrecarga e aí, consequentemente, muita lesão de sobrecarga. Eu tive tendinopatias, assim, teve uma época que eu tava com 6 meninas com tendinopatia patelar. E aí eu digo, não, tem que entrar com quadríceps, é impossível, né? E a perna desse tamanho, assim, né? Então, tem que entrar com quadríceps aqui. E aí focava nisso, porque eu não tinha como trabalhar muita coisa. Então, é o que o Flávio falou, pensar no objetivo e seguir ele e rezar, sei lá, aqui. Ou seja, a Cacá tá aprendendo a rezar em chinês agora, né? Para funcionar um pouco mais, que é um dos segredos dela. Gu, o que mais que você pode complementar aí nessa questão de tratamento, raciocínio, assim, por trás de uma abordagem dessa alta performance no atleta aí? Cara, eu acho que um ponto que o Flávio falou é crucial, cara. É escolher 2 exercícios. Não dá para fazer mais do que isso, cara. Não dá. Porque você vai fazer 2, cara, você fala, pô, eu vou trabalhar na extensora. Irmão, a menina já faz um agachamento com um salto com uma barra com 25 quilos de cada lado, velho. Entendeu? A gente não ganha disso. Então, a gente tem que entender isso. Tem uma questão, cara, que eu tenho achado bem interessante, né? Eu tenho feito cada vez mais, assim, esse share decision making, né? Tipo, eles vão compartilhar. Então, explicar para o atleta que às vezes a gente não vai saber por que ela tem dor, porque muitas vezes a gente não sabe por que ela tem lesão. Cara, pô, tô com uma tendinite, começou tal treino, não sei, cara, lesão de sobrecarga, você não sabe quando começa, é uma somatória de fatores. Explicar que eventualmente a nossa intervenção pode causar uma dor muscular, né? E que muitas vezes isso a gente tem que tomar esse cuidado. Eu fiz isso até hoje, né? Uma menina tá com uma tendinopatia do bíceps. Eu falei, ó, a grande questão é que a gente e uma outra com tendinopatia do calcâneo. Falei, poxa, ó, a questão é assim, ó, tendinopatia, lesão de sobrecarga, a gente trata dano sobrecarga, a gente trabalha a sobrecarga, né? A gente aumenta a tolerância à carga, a gente aumenta a tolerância ao tecido e tal. Só que, eventualmente, se a gente der uma carga muito grande, cara, vai dar ruim, né? E explicar isso e tomar decisão junto com o atleta. A partir daí, passar a decisão para a comissão técnica, né? Quando eu comecei no Corinthians, na primeira reunião que eu tive com o treinador, com o Arthur, eu passei que eu trabalhava assim, eu trabalho fazendo exercício, eu não vou trabalhar fazendo choquinho, né? Cara, tem que fazer pra cacete choquinho, né? Mas a ideia é fazer muito mais exercício, né? E, cara, eles foram super de boa. Mas acho que a decisão compartilhada, a gente explicar para o atleta, eventualmente explicar que não necessariamente o fato da pessoa dela ter dor quer dizer que ela tenha uma lesão estrutural real. A lesão é sempre real, mas uma lesão estrutural mesmo, o que aumente o risco dela ter, isso ajuda nela, muitas vezes, nela comprar a nossa ideia, muitas vezes, né? E o tratamento ser mais suave, né? Isso eu tenho percebido, cheio dos meus viés, tipo, de tentar perceber essas coisas, mas eu tenho percebido que isso tem funcionado. Então, cara, é escolher um exercício e comunicação, muito louco isso, mas comunicação aparentemente é super importante. E eu ainda que falo super bem e devagar, é super fácil para mim. É porque o Gustavo virou pai, então acho que tá melhorando esses aspectos também, né? É verdade. O Tu agradece. Por causa do Arthurzinho. O Tu agradece. Ó, eu vou colocar um ponto aqui que eu quero que vocês vão pensando enquanto eu vou falando aqui também, que é sobre um caso que foi marcante na carreira de vocês em relação ao futebol, tá? Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou complementando o que vocês estão falando, que eu acho que é muito legal a gente falar, né, que quando a gente fala que a nossa terapia é baseada em exercício e que a gente tem que tomar um certo cuidado com toda essa questão da terapia passiva, né? A terapia passiva pode ser utilizada, ela é muito utilizada, mas ela sempre tem que servir para utilizar alguma coisa ativa depois, tá? Então, aquela discussão meio eterna, né? Não serve mais, serve, não serve, né? Então, primeiro, tira o dicotomismo de que serve ou não serve. Isso não é científico pensar dessa forma, né? A gente tem que entender que tem que colocar dentro da situação mais adequada. E até o que a gente está falando de exercício não é se o exercício é o melhor exercício. É o exercício bem feito, assim como o Brick falou. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, não importa se você vai fazer 1, 2, 3 ou 4, 5, 10 exercícios,
mas os que você passar, passa bem. E o paciente conseguir fazer com uma qualidade interessante, né? Independente se você está falando de carga ou sem carga, né? E principalmente pensando que muitas vezes esse atleta está com uma grande questão de evitação daquela articulação e daquela situação, né? E muitas vezes você quebrou aquele ciclo de ele ter medo de movimentar ou de fazer força ou de utilizar aquela região, né? Então a gente inconscientemente sempre acabou trabalhando nisso, né? E hoje a gente entende um pouco mais o porquê que isso funcionaria tão bem se a gente não está falando que ganha força, se equilibra músculo aquilo com aquilo, né? Porque pelo tempo que a gente tem, não dá para fazer isso, né? Então a grande questão é dar ação para a região, quebrar um pouco do ciclo de medo e evitação e você conseguir encorajar ele e, assim como o Gu falou, normalizar um pouco todo o contexto e os efeitos do que você está fazendo, né? Porque senão ela só pensa que ela vai fazer aquilo e porque você mandou, ela vai seguir e ela vai sair curada, né? Então, de uma forma também muito simplificada, né? Eu acho que tudo que o Gu está falando tem relação com isso. Então, voltando, queria que cada um contasse um caso aí marcante aí para a gente finalizar também. Blick, por favor, conta aquele caso que... Eu tenho vários, cara. Ou você se orgulha ou você chora. Você escolhe. Até que eu choro, eu não vou contar, não. A gente só ninguém conta pra cá. Mas eu tive um pouco de sucesso aí, tivemos alguns recentes, o AKK e tal, mas assim, o que mais me marcou foi esse primeiro aí, os meus dois primeiros. Uma atleta que estava com uma tenopatia, essa que não queria fazer exercício, e uma com uma dor patelofemoral. O porquê para mim me marcou? Porque eu tinha acabado de entrar na seleção, eu não vim da bola, né, como eles dizem, eu não sou do meio do futebol. Eu cheguei lá gordinho, sedentário, todo desacreditado. O pessoal falava, que clube você trabalha? Eu falava, Santa Casa. Eles falavam, pô, mas onde é que é esse clube? E quando eles entendiam que era o hospital, eles caíam para trás. Você trabalha no hospital, o que você está fazendo aqui? E, na verdade, eu cheguei lá na seleção e duas atletas, uma com uma dor anterior no joelho, uma com uma tenopatia patelar, e a gente só interpretou bem o treino delas e entrou com o estímulo certo na hora certa. Em 2 semanas, as duas estavam sem dor nenhuma, uma delas com dor há 1 ano, e muitas vezes porque estava nesse ciclo aí que você falou. Então, eles me marcaram muito porque foram os casos que me mantiveram no futebol. Eu tinha 2 semaninhas para mostrar o meu valor, né? E eu lembro até hoje que o coordenador da época lá, o cara lá do Rio, falou, pô, me chamava de Brick, né? Pô, Brick, você chegou aqui gordinho desse jeito aí, não é da bola. Eu falei, não vai durar 3 dias. E as meninas estão falando super bem, que você resolveu a dor de uma, da outra, então vai continuar. Então, assim, eles são 2 casos que me marcaram pelo resultado, não tenha dúvida, mas a gente já teve outros nesse sentido, mas por essa situação aí que foi bem, bem interessante, que eu saí de lá mais confiante de ser convocado mais uma vez, né? Mas fora isso, tiveram outros milhões de casos aí, acho que a Kaká, o Gustavo tem coisas mais legais para contar para vocês aí. Boa. Kaká, qual o caso aí que marcou você aí? Então, como o Flávio falou, né, a gente teve vários casos, né, obviamente não tem como dizer que o sucesso do tratamento da lesão muscular da Marta, né, 15 dias antes da Copa não marcou muito. Só que quando eu cheguei aqui, um caso conseguiu me marcar mais, é um caso que eu estou finalizando agora, que foi uma das atletas, tipo, ela é Aqui na China eles têm a ideia de que um atleta acima de 30 anos ele já está velho, já está para parar, né? Mesmo porque eles têm um ritmo de treino muito louco, não tem controle de carga, e aí realmente elas vão machucando muito, vão acumulando muita lesão, e aí realmente às vezes quando vão chegando nessa idade vão ficando ruim. E essa atleta ela tem 32 anos e ela teve em janeiro uma lesão de LCA. É a capitã do time, é jogadora da seleção da China, é uma das melhores jogadoras do clube e teve essa lesão. E quando eu cheguei aqui em abril, ela tinha 4 meses de pós-operatório, não tinha feito absolutamente nada de fisioterapia, né? E aí, no primeiro contato que eu tive com ela, o treinador falou assim, ela teve a lesão, ela já tá velha. Ele falou isso, eu digo, obrigada, que eu tenho a mesma idade que ela. Muito obrigada pela consideração, né? E aí ele falou assim, então, provavelmente essa lesão vai fazer com que ela se aposente e tá nas suas mãos fazer com que ela, né, volte. E eu falei, nossa, obrigada pela, né, pressão. E aí, quando eu comecei a atender, ela não tinha nem 90 graus de ADM, né, com 4 meses de pós-operatório de LCA, tinha déficit de extensão e o quadríceps morto. E aí, eu nunca na minha vida tinha atendido um atleta que tinha feito um LCA há 4 meses sem físio, né? Então, eu disse, meu Deus, ferrou, né? E hoje essa atleta, ela tá com 8 meses e um quebradinho.
Semana passada eu fiz os testes de retorno, né, ao esporte. Ela tem um déficit de 4% de quadríceps e de isquio. Ela fez pelo flexor. Todos os testes, os ropes, ela tem menos de 10% de diferença. Ela tá voando, tipo, ela tá muito bem e já tá começando a treinar para voltar, né? Então, obviamente, o nosso viés de confirmação vai segurar os casos de sucesso, mas para mim esse marcou demais porque eu nunca tinha pego um atleta 4 meses de pós-operatório sem nunca ter feito físio, né? E ela saiu de uma situação que eu disse, ela não vai evoluir bem, e ela evoluiu muito bem. Então, tô bem feliz com o resultado dela. Pô, que legal, Cacá. E que bom que segura os viés positivos, né? Porque senão a gente desistia da profissão. Então é bom que a Nossa gente Senhora! se mantenha com eles, né? Gu, que caso que marcou pra ti aí? Por quê? Fala pra gente. Cara, tem bastante, né? Putz, pô, dá pra falar de cocô verde, dá pra falar um monte de coisa. Eu até, pô, quando o Flavão tava falando, né? Flavão, Cacá, falei, cara, vou falar um caso assim, né? Que dá um ibope, a gente fala LCM da formiga, pô, véspera da Olimpíada, PRP. Mas não, cara, eu acho assim, ó, um que eu achei bem interessante foi o da Cacau, ano passado, né? Reta final do campeonato, tudo. O Corinthians a gente tá, puta, ganhando 26 vitórias consecutivas, batendo recorde e tal. Aí a Cacau nem era atacante titular na época, ela teve um entorse de tornozelo com ruptura completa dos ligamentos. E assim, pô, o pessoal da comissão falou, não, acabou a temporada, não sei o quê, não vai dar, não vai dar. Isso ela fala, cara, mas pô, tornozelo, né, cara? Aqui entre nós, tornozelo é mó teta, né? Tornozelo, tornozelo é rapidinho, cara. É só você não, é só não bagunçar a cicatrização, dar uma carga rapidinho, tipo, meu, beleza, Ajuda, né? fratura e tal. Pessoal, não, vai demorar não sei o quê, 8 semanas e tal. Eu falei, cara, com 3 semanas a menina tava treinando, né? O pessoal olhava e falava, não, esse cara é maluco. Eu falei, não, vai dar, vai dar. Ainda, tipo, seguraram mais, ela voltou com 4 semanas, pô, voltou bem, fazendo gol, cara, sabe? Tipo, putz, eu achei legal porque, cara, você falou, o que você fez de... O pessoal fala, o que você fez de diferente? Cara, nada. Tipo, eu deixei a natureza seguir o trabalho dela e eu fiz um pouquinho do meu, entendeu? Então, acho que isso daí, tipo, tem menos glamour, né, do que uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, mas, putz, eu achei super legal que rolou um buchicho depois. O pessoal, pô, ó, o negócio lá deu certo, hein? Vamos fazer exercício, dá certo. Dá certo, velho. Essa galera foi um milagre, né? É. E é bem legal. Acho que os casos assim que até eu contaria também é um caso da Hillary, né? Então, aquele LCA com estrutura de menisco, né? Então, aquele caso também me segurou na seleção por um tempo. Assim como o Brick falou, acho que foi a minha primeira convocação da principal. Então, todo mundo muito desconfiado, né? Se você é bom ou não é bom. E depois de 3 semanas lá, consegui dar um gás num caso que estava totalmente parado. O até pegou de início o caso, né? Então ela já chegou meio com alguns protocolos meio estranhos aí, mas super interessante, assim. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu uso o vídeo dela, acho que eu falo porque todas as aulas que eu dou tem vídeo dela de fazendo exercício aqui e ali, porque eu passei tanto tempo com ela, né? Porque você fica gravando todas as formas possíveis de fazer exercício, né? Então são casos que acabam marcando a gente, e isso é bem legal compartilhar, né? E eu acho que o mundo do esporte, no geral, acaba sendo um pouco disso, né? Essas conquistas, ou de você ficar lá, ou de uma situação que é um evento, né, específico, né? Então a gente sempre fica com alguns casos muito marcantes. Gente, infelizmente eu tenho que terminar por causa do tempo. Agradeço muito a presença e a colaboração aí, pela participação, Brick, Kaká, Gu. Se quiserem deixar uma mensagem final rapidinho aí, então, por favor. Brick, por favor. Não, só tenho a agradecer a oportunidade, Foco, obrigado aí pelo papo aí com essas feras aí da Fisio e dizer que eu tenho saudade aí da gente estar sempre juntos aí no dia a dia aí discutindo casos, mas cada um com um bracinho aqui e ali, mas a gente mantém o contato, isso é muito bom. E acho que é isso, acho que o pessoal aí, espero que o pessoal tenha gostado aí e aproveite o congresso aí que só tem coisa boa aí, com certeza. Boa. Na real, quando a gente junta aqui, é uma grande desculpa pra gente se reunir de novo. Kaká, por favor, mensagens finais.
Então é isso, como o Flávio, né? Eu gostaria de agradecer. Eu, mais do que ninguém, tô longe de todo mundo, então cada vez que a gente para fazer um negócio desse, é um pouquinho de saudade que mata, né? Que mata de vocês, principalmente das nossas discussões, né? Eu acho que o que mais me faz falta aqui é isso, é ter alguém que pensa como a gente para discutir e agregar, né? Vocês que o falem, porque eu sempre não vai, eu mando, ó, Flávio, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Tá, assim, 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 o que você acha? Porque, assim, eu acho que essa interação, ela é muito importante, né? Então, o Flávio falou uma coisa muito interessante, a gente pensa que o futebol é muito glamour, na verdade o futebol é muito trabalho, né? Uhum. Mas é um trabalho que é prazeroso, né? Como o Foucault diz, os nossos viés aí de memória ajudam nisso. Fazer a gente esquecer a parte ruim e só lembrar da parte boa. Então, é só agradecer por estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho mais sobre esse tema que é tão legal pra gente, né? Boa. Gu, por favor, últimas palavras. Cara, também queria agradecer a oportunidade aí. Falar que, pô, primeiro, Cacá, eu falei com você hoje era tipo 6:30 da manhã. Né? Então, cara, eu tava andando com o Arthur aqui em casa e tava falando com você escrevendo mensagem. E Flávio, eu tava com você até 2 horas atrás, não vem não? Pois é. Não, mas Então eu tô sendo um elo Eu sempre ligando as abuso. pessoas. Não, mas é isso, acho que essa questão do glamour é real, cara. Todo mundo, o pessoal acha que, cara, primeiro, o pessoal acha que se você trabalhar com esporte é porque você é muito foda. E nem sempre é assim, cara. Muitas vezes você tá na hora certa, no lugar certo, e, cara, e você fez a coisa certa. Talvez essa seja a parte mais importante, né? O glamour é para os outros, pra gente sobra o trampo, sobra puxar cooler, puxar baú, puxar água, entendeu? Tratar supervisor, na verdade. Então, e ok, né? Mas o retorno ele realmente é super gratificante. E falar que reconhecimento não é mentira, né, cara? Quando o pessoal fala assim, puta, você resolveu um problema, você massagista no negócio, fala assim, cara, resolvi. Eu acho que talvez o glamour seja isso, né? A gente ser meio MacGyver e resolver casos complexos com coisas simples, né? Então, acho que a fisioterapia esportiva, no geral, a gente acaba tendo muito essa coisa do tipo, o que que tem, né? Se tem uma barrinha de cereal lá, é o que dá, né, Brito? não marcante também. Esse caso é marcante, hein, Brito? Marcante. Ele curte até hoje. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente queria discutir realmente um pouquinho sobre essas realidades do futebol, mais do que uma coisa técnica e teórica, né? Então, quando a gente traz relatos e discussões, acaba sendo muito interessante. E para quem não escutou, o podcast lá do Fisiortopedia tem de lesões do futebol, com essa mesma equipe, mas tem o Yuri lá. E aí ele traz um pouquinho da realidade do futebol masculino, né, no clube que ele trabalha. Certo? Então, aproveita as outras aulas do Congresso, estão sensacionais, todas nesse formato aqui mais interativo e discussão, e a gente agradece. Então, tchau para vocês, até a próxima e valeu! Oi, pessoal. Meu nome é Caterine Ferro, estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Queria convidar vocês para conhecerem uma página chamada The Sports Women no Instagram. Essa é uma página que eu ajudo a administrar junto com outras fisioterapeutas esportivas, onde a gente tem como objetivo exaltar a atuação da mulher no esporte nas mais diversas áreas, seja na medicina, na fisioterapia, na preparação física, na parte técnica ou até mesmo como atletas. A gente acaba produzindo um conteúdo bem interessante relacionado ao esporte, mas também relacionada à inserção da mulher no esporte, né? A conceitos relacionados à igualdade de gênero e tudo mais relacionado a isso. Então, é uma página que eu acho super legal. Nós que somos mulheres sabemos que às vezes existe uma dificuldade da gente ingressar nessa área esportiva, e essa página tem o objetivo de mostrar que é possível sim para nós mulheres trabalharmos com esporte. Então, fica aí o convite, espero que vocês curtam o conteúdo e aproveitem muito o congresso. Beijão, tchau, tchau!